diz que dói, que é uma loucura. Eu falei de artrite, mas tem relação com artrose. Artrose, artrite, ele vai explicar isso pra gente. A artrose, essa doença terrível do presidente Lula e de milhares de brasileiros que sofrem esperando cirurgia na fila do SUS. A expectativa por esse procedimento, muito sério, muito necessário, a expectativa pode chegar a inacreditáveis 5 anos. Que coisa impressionante. Então nós precisamos entender mais dessa doença recebendo o Dr. Ronald Barreto. Muito feliz em recebê-lo. Ele que é autor do livro Artrose Sem Corte, especialização em Harvard, Estados Unidos, mestrado, doutorado. Falava para ele quanto é importante a nossa história. Você constrói a sua história e tem esse reconhecimento. Ele está aqui em nossos estúdios e nos ajuda agora a saber mais sobre a artrose, que causa muitas dores, muitos transtornos. Dr. Ronald, seja muito bem-vindo. Boa tarde, querido amigo. Tudo bem, Dr. Ronald? Obrigado, Sérgio. Muito bem. Muito sempre sentido em casa aqui, como sempre. Que bom. Agora, me conta, o que é exatamente... Você viu até que eu confundi ali um pequeno ato falho, artrite com artrose. O que é artrose? E também... Por que ela acontece? De onde vem essa dor toda, doutor? Eu vou te dizer que essa confusão, né, é muito comum, inclusive entre médicos, tá? Ah, é? Porque, na verdade, a artrite é uma inflamação de qualquer articulação, de qualquer junta do corpo. Tá. E aí pode ter artrite reumatoide e tem a artrose, que é a artrite degenerativa, que vem com o envelhecimento e o desgaste do joelho. Mas esse conceito, Sérgio, de desgaste do joelho é um conceito muito antigo. Tá. Porque a gente acha que usando o joelho, usando uma articulação, usando o quadril, vai desgastar mais. Mas, na verdade, é uma inflamação. A artrose é uma inflamação que pode ocorrer em qualquer articulação. Essa inflamação vai gerar um desgaste, uma corrosão dessa articulação. Certo. Então... a artrite tem a ver. Tem, você tá acertou. Você está dentro, você acertou nisso aí. E aí eu te pergunto, e a artrose, os primeiros sintomas, como é que a pessoa ela percebe que ela está realmente com esse problema muito grave? Pois é, ela é uma doença, na verdade é uma epidemia já, porque a gente já atendeu aí, são 15 milhões de brasileiros que podem estar com artrose, né? E ela começa devagar, lentamente, a maioria das pessoas ocorre de maneira lenta. Vai gerando uma condromalácia, que é um amolecimento da cartilagem, pode gerar uma dor em alguns pontos das articulações. E isso, se não for cuidada, ela vai evoluindo para uma dor cada vez mais difícil de controlar, cada vez gerando uma limitação dos movimentos. E aí vai subir, vai sentar, vai levantar de uma cadeira, vai num vaso sanitário, ao acordar, começa a sentir dor, dificuldade para até se relacionar. Então, é uma doença que não mata, mas é uma doença que limita demais. É uma doença muito grave e aí, como qualquer doença, o melhor tratamento é a prevenção. A gente vai falar sobre essa prevenção, mas a dor é muito intensa, doutor? E te pergunto também, nos lugares específicos, tem alguns lugares que são, a incidência dessa dor, ela ocorre mais, você sente mais? Sim, mais comum? É mais comum. Qualquer articulação do corpo, qualquer junta do corpo pode ocorrer artrose, mas as mais comuns são... joelho, quadril do presidente Lula. As mãos, sabe quando a gente acorda e as mãos ficam com rigidez, com aquela dificuldade de abrir e fechar as mãos, ombro, coluna. Você sabe que na coluna nós temos várias articulações. Eu costumo dizer que tem mais de 20 joelhos em uma única coluna, então são vários níveis. Então pode ter artrose em todas as articulações, sim. E agora, a faixa etária, a sensação, por que a gente tem a sensação de que esse tipo de... essa coisa é de velho, isso só acontece com idosos. Acontece nos jovens também, doutor Ronald? Eu costumo sempre dizer que cabelo branco e artrose, todo mundo vai ter um dia. A vantagem do cabelo branco não fica elegante igual a você, né? Razoável, fica elegante. Mas a artrose, ao contrário dos cabelos brancos, causa bastante limitação. Então, como ela é uma doença lenta que vai evoluindo ao longo dos anos,
o ápice dessa doença vai ser na idade mais velha, né, mais adiantada. Mas tem pessoas que, quedas de moto, fraturas, quedas de moto, acidentes de esportista, de esporte, que não cuida, vai deixando, ela pode acelerar o processo de envelhecimento dessa articulação. E aí, uma articulação que iria demorar, vamos lá, 60 anos para envelhecer, ela envelhece em 10 anos. Um trabalho nosso, que é lá em 2009, estudando animais, a gente induzia a artrose, só para o pessoal de casa entender. A gente induzia artrose em joelhos de animais de laboratório, somente dando uma pancada nesse joelho, sem fratura, sem lesão de menisco, sem lesão de nenhuma estrutura, só batendo o joelho desses animais. Em 3 semanas, a gente já tinha sinais de artrose desse joelho. Já tinha um desgaste visto no raio-x? Não, mas já tinha sinais de artrose. Então, aquela condromalácia, aquela condropatia, que são doenças da cartilagem, que é vista no jovem, precisa ser cuidada para que ela não evolua de maneira acelerada para a artrose. Nós vamos encerrar com a prevenção, mas antes eu vou te perguntar sobre os tratamentos. Eles têm avançado tanto quanto a medicina? A medicina é algo impressionante, né? Ela evolui cada vez mais, altíssima tecnologia. Quem está nos assistindo agora, sofrendo com esse problema, qual é a esperança para essa pessoa, doutor? Pois é, evoluiu demais. Graças a Deus evoluiu, porque antigamente só tinha o remédio que pela boca, ou fazer algumas infiltrações, né, que eram conhecidas, ou cirurgia. Então, hoje, a melhor prevenção é cuidar da saúde, mudança de hábitos de vida. Então, o nosso organismo, ao longo da nossa vida, se a gente vai se alimentando de maneira inadequada, ganhando peso, a gente vai adquirindo toxinas no nosso organismo que vão acelerar esse processo de envelhecimento. Então, existe realmente esse processo de prevenção que precisa ser feito. Infecções que precisam ser tratadas imediatamente, alguns traumas que precisam ser tratados imediatamente. E os tratamentos evoluíram precisa do fortalecimento muscular, então nossos colegas fisioterapeutas e professores de educação física nos ajudam muito, então precisa do fortalecimento muscular. Hoje em dia nós temos também os bloqueios, que são neutralizar os nervos que conduzem a dor da articulação para o cérebro, e a pessoa consegue ganhar tempo sem dor. O presidente, inclusive, fez esse procedimento. Ele fez uma denervação, que são agulhas com uma corrente elétrica específica que ele vai neutralizar o nervo. Mas também nós temos algo biológico, que eu gosto de dizer que a gente não fala que a articulação, quando está com aqueles croques, né, crepitando, está enferrujado. Então existe uma parte biológica que vai neutralizar esse ferrugem da articulação, que são as células tronco, as células mesenquimais, que a gente inclusive já teve a oportunidade de falar sobre esse tema aqui. Sim. Agora, a pessoa foi deixando para lá, não fez, não vai adiando, não, isso vai ficar bom, a artrose avança de uma maneira tão agressiva que aí precisa fazer a substituição daquela articulação que é conhecida a prótese, as próteses. E há muitas décadas, doutor Fernandinho, eu recebi uma orientação, e isso ficou assim como uma filosofia de vida para mim. Eu faço musculação e faço com muito prazer, com muito gosto, porque eu quero estar. Não é questão de hipertrofia, muito pelo contrário, não tem questão estética nenhuma. Quem tem bacana, legal, esse cuidado visual, não tem. Eu gosto de me sentir muito bem, e essa força muscular bacana. E alongamento, que eu acho assim espetacular, e desenvolvo também fisioterapia, tenho uma fisioterapeuta à minha disposição, também para esse trabalho, para que você se sinta bem, e aí você se previne, mas há isso já há muito tempo. Perfeito, esse é o caminho que eu sugiro que todo mundo faça. Porque você, quando fortalece a musculatura, você quando faz esses alongamentos, as articulações, as juntas, o quadril, o joelho, a coluna, ela fica estável. Ótimo. Não tem movimentos excessivos. Então, nosso corpo, Deus é maravilhoso, porque ele faz uma máquina perfeita. E aí, com esse envelhecimento, ele vai criando algumas folgas,
E para a gente ajustar essas folgas, precisa realmente da musculação. E uma alimentação muito boa, que é fundamental, né, fundamental. Então, comer comidas, alimentos antioxidantes, frutas vermelhas. Então, isso é importante. Cortar ao máximo o açúcar. O açúcar, que eu chamo de doce veneno, ele gera algumas alterações no nosso organismo, que não é só diabetes, não é só pressão alta, infarto, não. Ele vai acelerar o processo de envelhecimento das articulações. Então, eu sugiro realmente que uma boa alimentação, beber bastante água e atividade física e ter uma boa noite de sono, isso são medidas que todo mundo pode fazer, que vai melhorar tanto da artrose como da saúde como um todo. E assim podemos envelhecer com saúde. Esse é o nosso objetivo. Vai envelhecer. A velhice, ela pode ser muito boa, pode ser muito agradável, desde que você se cuide. Agora tem que se cuidar, não é verdade? Com certeza. Doutor Ronald, mais uma vez, que bom estar contigo. Muito obrigado pelas informações e uma ótima tarde para você. Eu espero ter contribuído com as informações. Muito obrigado. Agora